So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Olha, tem episódio, mas corrida eu não sei nem se teve, na verdade. A gente acordou de madrugada pela terceira vez pra acompanhar o GP do Japão. E a gente podia ter ficado dormindo. Podia mesmo, porque eu lembro que foi assim, eu olhei no relógio, acho que era 3h38, o Max já tava saindo do carro. Não aconteceu nada na prova. Eu passei a prova pensando assim, caralho, não vai acabar não. Sabe o burro do Shrek? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Eu passei a prova inteira assim. Eu vou contar uma pequena historinha, porque, infelizmente, eu vi ao vivo a morte do Bianchi. Sim. Na época, eu trabalhava no suporte de internet na madrugada, e eu lembro que foi tipo assim... eu jantava lá por volta da meia-noite, né? Eu falei, vou dar um atrasinho, né? Pra pegar a prova, né? Eu acho que foi 1h30 que pus pra esquentar. Comecei a comer 2 horas, né? E aí eu lembro que, tipo, atrasou pra caramba, né? A gente não tinha acesso à informação que a gente tem agora, né? Na época. Passava só na Globo, daquele jeito. Bem Globo de fazer a Fórmula 1 que tava fazendo pro final, né? Uhum. E aí, tipo, começou a prova atrasado pra caramba. As chuvas, acidente, tudo mais assim. E teve acidente. E ninguém sabia nada de informação. Ninguém dava nada de informação pra gente, assim. E eu lembro que, tipo, a transmissão foi acabar... Era, tipo, faltava meia hora pra eu sair do meu horário, que era de 6 da tarde a 6 da manhã do outro dia. Então, tipo, começou 2 horas, foi até 5h30 da manhã. Então, geralmente, quando a corrida é caótica na madrugada, consome a madrugada inteira da gente, né? Então, sim. Tipo, eu dormi, vi a corrida, voltei a dormir e acordei de boaça, assim, saca? Teve uma... Não lembro se foi do ano passado ou se foi do ano retrasado, que eu vi com o Mauro e o Eric, na casa do Mauro. E tava chovendo muito. E aí começou a dar treta, começou o carro a deslizar, não sei o que, deu bandeira vermelha. O Mauro, o Eric e a mulher do Eric foram dormir e eu fiquei na sala, que eu ia dormir na sala. E aí eu deixei a TV ligada. E eu não dormia, aí eu fiquei, tipo, acompanhando as fofocas, olhando o celular, olhando o Twitter e tal, e acompanhando. E eu fiquei acordada a noite toda e quando deu 6h pouca da manhã, a corrida voltou pra terminar. Então, assim, a gente tá acostumado com corridas caóticas na madrugada, principalmente no Japão, mas essa realmente a gente podia ter ficado dormindo porque nada acontece feijoada. Vambora pra pauta. Pódio, então, foi Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Exatamente como começou a prova, exatamente como seguiu a classificação. Acho que só teve uma alteração de posição nas 10 primeiras posições, né? Foi o Hamilton, né? Isso. Nas 10 primeiras posições. É complexo, né? Foi chata, foi muito chata. O ar sujo tava fazendo um belo trabalho de atrapalhar todo mundo. Tava, assim, impossível. Eu tava vendo até... Eu fiquei... Principalmente no início da corrida, né? O primeiro stint de pneus, eu tava acompanhando com mais afinco. O segundo eu tava bem mais foda-se. Porque eu já tava cansada de nada acontecer. E, cara, o Leclerc, por exemplo, não conseguia nem entrar no DRS do Piastri, mas ficou muitas voltas, tipo, a 1 segundo e 2. Aí ia 1 e 2. E ficava ali. Enquanto isso, o Russell tava no DRS dele, mas também não conseguia ultrapassar. Mesmo com DRS. Então, o ar sujo tava fazendo muita diferença. E quando teve as paradas, né? Quando começaram as paradas, assim que os pilotos que estavam na frente foram quebrando os trenzinhos, quem tava atrás começou a fazer voltas super rápidas, assim. Tava realmente fazendo muita diferença. E eu acho que isso fez total diferença para esse ritmo chato de prova que ninguém conseguia ultrapassar. Teve um fator muito relevante que aconteceu de anteontem pra ontem, que na verdade de ontem... Enfim, eu me perdi nos dias também. Mas é que choveu de manhã no Japão, né? Choveu. E isso fez a temperatura ir lá pro chão. E isso ajudou muito ao desempenho da Red Bull com o Max, assim, sabe? Que você falou a questão do DRS, assim, eu posso estar muito enganado, mas se o Lando teve mais que 4 voltas no DRS, foi muito, sabe? Eu acho que não chegou nem a 4, na prova inteira. E assim, eu pensava que estava desse jeito, porque, já entrando aqui no mérito de McLaren, né? Porque assim, eu vi o primeiro stint, a gente ano passado viu várias corridas assim que...
pô, naquele começo, né, da McLaren surgindo como ameaça Red Bull, de assim, a McLaren ir, e o primeiro stint fazer na maciota, fazer na boa, e no segundo stint vir daquele jeitão pra fazer ultrapassagem ou pra se bater, né? E eu achei que ia acontecer a mesma coisa, né? Pô, não, o primeiro stint eles devem estar ali cadenciando, assim, né? Tem um ritmo legal e tal. Aí rola a parada, e a gente vai falar daqui a pouquinho do que rolou na parada, mas depois da parada, o negócio parece que piorou, parece que o Max estava em velocidade de cruzeiro, como se fosse o RB19 ali na pista e não o carro que ele tem hoje, e tipo, não sofreu ameaça, simplesmente. O que faz, eu trazer aqui também na mesa, a questão que eu coloquei lá no nosso grupo de apoiadores de que o melhor companheiro que o Max Verstappen teve na Fórmula 1 até hoje é o Lando Norris, né? Eu tava olhando as voltas ali dos 7 primeiros, né? Que são os pilotos das 4 maiores equipes. Menos o Yuki, que por enquanto ele é café com leite. Daqui a 2 corridas a gente conversa de novo sobre Yuki. E aí eu tava olhando os tempos de todo mundo. E a McLaren, em todos os setores, estava ou tinha o melhor setor, ou estava muito próximo do melhor setor que era feito por alguma outra equipe. Então, por exemplo, no setor 1, quem tinha o melhor setor era a Mercedes. O Russell e o Antonelli toda hora faziam o melhor setor. A McLaren estava muito próxima do melhor setor da Mercedes. Ou fazia junto ali, e tinha uma volta ou outra que conseguia fazer o melhor setor e tal. Então, virava ali sempre muito próximo da Mercedes. O segundo setor, a Ferrari, principalmente do Leclerc, que eu acho que até pela questão de estar na mesma estratégia de pneu, é mais fácil a gente comparar, né? O Hamilton estava na estratégia inversa. Tava com um segundo setor muito bom. Não era o melhor, mas estava com um segundo setor muito bom. Então, assim, na verdade, você colocava McLaren, Red Bull ali mais ou menos no mesmo nível de segundo setor, melhores segundo setor, Ferrari logo atrás, e a Mercedes tinha um gapzinho maior ali, uns 0,2, 0,3, por aí. Era ali que o Russell inclusive perdia pro Leclerc. Então, McLaren tava ali naquela meiuca. Terceiro setor, mesma coisa. Era ali McLaren, Red Bull e Ferrari coladinha também. Então, a McLaren tava sempre com os melhores setores. Sempre na briga ali dos melhores setores. Então, ela tinha tudo pra estar com os carros P1 e P2. O Max alternava mais. Ele teve voltas menos constantes. Não era aquele Max do ano passado, do ano retrasado, que ele conseguia fazer voltas que era, tipo, tudo no mesmo segundo, direto, sabe? Ele fazia um stint inteiro todo praticamente no mesmo segundo. Ele não consegue mais fazer isso. O carro não permite que ele faça isso. Você vê que ele tá forçando e que ele tá pensando e que ele não tá velocidade de cruzeiro, porque ele tem que ficar trabalhando ali com carregamento de bateria, onde é que ele vai descarregar a bateria. Uma volta vai ser muito mais rápida do que a outra, porque ele tá usando isso, e ele tá usando isso o tempo todo. Quando ele ficar lá fazendo, vou fazer um número aleatório, tá? 36,2, o stint inteiro, significa que ele tá gerenciando a bateria do motor, ele não tá precisando encher a bateria toda e usar a bateria toda. Ele fazia isso só quando ele queria fazer a volta mais rápida, mas no geral ele passava a corrida inteira fazendo esse gerenciamento. Nessa corrida, pra ele conseguir se manter ali a 2 segundos do Norris, que foi mais ou menos o que ele se manteve a corrida toda, ele tinha que dar uns picos, assim, né? De fazer uma volta mais lenta, que aí o Piastri e o Norris faziam voltas espetaculares, super mais rápidas do que ele, e ele fazia uma volta mais lenta, que era pra carregar bem a bateria, e ele ia fazer uma volta quase que de classificação pra abrir uma distância. Então, ele tava trabalhando mais nesse sentido, né? Pensando mais nesse sentido. Então, você vê que existe sim a diferença do carro. Não, claro que existe. Mas assim, ele tava fazendo isso, mas a diferença é que ele tava no total controle da situação. Ele em nenhum momento perdeu o controle da situação. Ele tava em completo controle, enquanto a McLaren não tava. E isso é o absurdo do dia, entendeu? É isso que é o bizarro, porque o carro claramente é muito bom. Quando você via as variações de tempo, você via que dava, sabe? Dava. Primeiro que a estratégia de parada foi horrorosa, né? Eu achei que eles fossem dar um undercut pro Piastri. Aquela foi ridículo, sabe? É porque eles meio que marcaram o Max, né? Tipo assim, em vez de fazer uma estratégia, não. Eles deram pro Max. Então eles ficaram tudo junto, assim, esperando o que eles iam fazer. Sendo que eles podiam ditar a regra do que ia ser feito, entende? Exato. Você tem um carro melhor, por que você vai esperar os caras? Eles deram a parada pro Max. Deram, de bandeja. Aí, quando eles param o Norris, para junto com o Verstappen, né? Porque aí, obviamente, quando eles param o Piastri, eles abrem a porta pro Verstappen parar. E aí, eles não têm outra opção a não ser
o Norris seguir o Verstappen, até porque eu acho que eles não acreditavam, eu não sei se o overcut, né, que é o ultrapassar ficando na pista mais uma volta, né, sendo muito rápido por mais 1, 2 voltas, enquanto o outro cara tá preso no tráfego ou tá esquentando pneu, era possível nessa pista. Mas eu acho que mesmo que fosse, até pela questão do ar sujo que eu tava falando, tava dando muita diferença, eu acho que a McLaren não queria tentar isso com o Norris. Mas não tinha nem que ter dado essa opção, né? Esse ponto eu queria colocar, porque assim, vamos dizer que nem o Felipe. Olha só. Se você tem um carro melhor, você não precisa, na hora que você sai do box, e você saiu junto com o cara que você tava disputando, você saiu colado atrás dele. Uhum. Você não tem que enfiar o raio do carro na grama. Acabou com o pneu dele, né? Ali naquele momento. Você, tipo, sai junto ali. Sai na bunda dele, né? Se ele dá a volta inteira, a hora que ele chega pra abrir o DRS da outra volta, ele tá com a zona aberta pra ele abrir e tentar a ultrapassagem, sabe? E tipo, o carro é melhor e tá mais azeitado. Mas não, vai lá e espera. E até se falar, por que marcou assim? Vamos colocar que não tivesse parado o Lando e tivesse deixado o Lando dar mais 2, 3 voltas lá e não fazer a estratégia que eles optaram não fazer. E tipo, vai lá, ele para e o Max ele volta atrás do Max mesmo assim. Ele não consegue fazer o undercut no rolê. Ele vai voltar atrás, mas vai voltar com o pneu 2, 3 voltas mais novo do que o do Max. Então ele vai ter uma condição de chegar também no Max, com o mínimo, sabe? O mínimozinho, assim, de diferença que a gente tá vendo nessa Fórmula 1, que faz toda a diferença o mínimo. Ele ia ter mais carro pra tentar passar na pista também. Mas não, eles, tipo, a equipe faz a estratégia errada e o cabaço faz a coisa mais estúpida que tinha que fazer. E tanto que virou piada no final, chegou lá no pódio lá, o Max falou, nossa, o cortador de grama mais caro. E o Lando, em vez de ficar puto com um comentário desse, riu junto, né? É verdade. Riu junto. Que sorriso amarelo. Não, assim, ali eu até acho que ele não tinha muito o que fazer. Ou ele ria ou ele ria. Porque se ele ficasse puto, fica até feio ali, sabe? Pra ele, tipo, de mal perdedor. Mas o que eu falo é porque ele se colocar nesse tipo de situação. Isso que... Entendeu? Agora, o foda é ele continuar batendo na tecla. Assim, claro que ele tá se defendendo, né? Mas é porque isso me irrita muito. É ele continuar batendo na tecla, tipo, não, porque eu fui jogado pra fora. Não, meu amigo. O Max não tava. Você olha no coisa, o Max não tava nem no meio. Nem no meio da faixa. Ele tava na frente. Ele não estava no meio da faixa. Ele tava até um pouquinho mais pra fora, né? Pra esquerda. Não tinha espaço na direita. E ele tentou se enfiar ali. E foi parar na grama, cabaço. É a única palavra que eu consigo usar pra descrever o Norris. O Alonso era bom nisso, de achar a situação do nada e conseguir fazer isso virar pra ele conseguir tirar um proveito. O Lando, ele vai tentar fazer esse tipo de coisa toda vez que ele vai fazer esse tipo de porcaria, dá errado. Ele é afobado. Porque aquilo que você falou, se ele sai colado no Verstappen, porra, saiu ali, na hora que a McLaren liberou ele tá lado a lado com o Verstappen, mas ele não tava na frente. Ele tava do lado, mas o Verstappen tava na frente. O Verstappen tava com as rodas na frente. Cara, não adianta. Não ia sair junto, não ia dar pra ficar. Espera, diminui, sai embicado na traseira dele, filhão. E aquece teu pneu embicado na traseira dele. Ah, porque o ar sujo, foda-se. Ali você tá lutando pelo primeiro lugar. Pô, ar sujo com que esse carro da McLaren reclamar de ar sujo? Pelo amor de Deus. Entendeu? E aí, tá. Ele vai, destrói o pneu dele na grama, aí leva um tempo até o pneu limpar, porque ali grama que suja, que é uma beleza. Ainda mais aquela grama do Japão que tava um negócio à parte, Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Parêntese aqui, antes de continuar reclamando do Norris e da McLaren. Aqui atrás do meu prédio, eu moro numa rua que tem uma reserva florestal. E aí, tinha esse capim que ele pegava fogo sozinho. Ali não era nem sozinho, né? Passava os carros, batiam no chão e tal, saía faísca e aí ele pegava fogo. No meu caso aqui, o capim pegava fogo sozinho. E aí, quando tinha época de seca, né, do inverno e tal, que tava muito, muito seco, o capim ventava, o capim batia, né, se esbarrava um no outro e começava a pegar fogo, e pegava fogo no capim todinho, assim, da mata. Aí a gente olhava, uma fumaceira do cacete, tudo pegando fogo. Ai, meu Deus, botaram fogo na mata. Não, é o capim da montanhazinha aqui. O que a prefeitura fez na época? Isso eu era criança. Foi lá, tirou o capim todo e plantou uma outra coisa de capim que não pega fogo. Pronto, resolveu o problema. Então, por favor, né, o pessoal de Suzuka, vamos resolver esse problema, porque em outros lugares há capim e há mato, há grama do lado de fora e não pega fogo assim, né? E dizem que o asfalto ficou perfeito, né?
O recapeamento que fizeram ali. Mas pensaram só no asfalto, pelo jeito. Pois é, na hora que foi ver o capim, erraram a espécie pra plantar. Enfim, voltando pra McLaren. Depois que ele sujou o pneu dele todo, né, fez essa cabacice, aí tem que recuperar tudo. Chega num ponto em que ele simplesmente não consegue chegar no Verstappen, e o Piastri tava atrás dele no DRS, no cangote dele, e começa a mandar, olha, esse é o ritmo do Lando? É porque... Se for, assim, eu acho que eu consigo chegar, eu acho que eu tenho um pouco mais de ritmo, né? Dando aquela letrinha do tipo, se ele não vai conseguir chegar pra batalhar, me deixa tentar. E não tá errado. Ele tá certo. Chegou, ele teve umas 2 oportunidades muito óbvias de ultrapassar, que ele foi super conservador na hora de ultrapassar e ele não tá errado, não. Porque ele tá ultrapassando o companheiro de equipe dele. Se ele vai de faca nos dentes e joga o Lando pra fora, vocês imaginam o desespero que ia ser. Sendo que a gente tá na 3ª corrida da temporada. Mas assim... Eu vou discordar levemente. Eu acho que ele tinha que ser um pouquinho mais insinuante. Ele tinha que mostrar, sabe? Deixar mais claro. Ele só ficou falando. Joga o carro um pouquinho. Ele foi pra cima. Ele quase Mas dava pra ir umas 2 mais. vezes. Dava pra ir mais, assim. Eu acho que ele foi pouco. Entendeu? Isso que eu tô falando. Sim, só que eu entendo o ponto dele de tipo assim, ainda não é o momento de fazer isso. E aí ele deixou claro, ele falou, ele pediu, ele foi pra cima e a McLaren não mandou trocar. E aí, erro da McLaren, porque o Norris teve o stint inteiro pra atacar o Verstappen. Podia ter trocado nas últimas, 15 voltas e deixado o Piastri tentar, e se o Piastri não conseguisse, trocava de volta. Porque a diferença pro Leclerc era, tava em 10 segundos. Mas ele falta o culhão, né? Falta o culhão da McLaren de fazer isso, porque assim, o Lando não estava chegando no DRS do Verstappen. Não tava. E não era início de corrida, porque uma coisa é quando isso acontece, tá no início da corrida, não sei o quê, e aí o coleguinha já tá pedindo pra trocar. Porra, cala tua boca, só segue a tua corrida, tá? A gente já tá no final, o cara teve a corrida inteira pra tentar ultrapassar o outro, e não conseguiu, então dá a chance pro companheiro de equipe. Então, McLaren errou muitas vezes. McLaren não quis ganhar essa corrida. Deixou de brinde pro Verstappen, que simplesmente fez o trabalho dele impecavelmente. Eu não vi o quali. Eu fui ver a volta agora antes da gente gravar. Cara, a volta é coisa dos gênios, né? É coisa do porquê que o Max Verstappen, ele tá sendo, com esse carro, uma ameaça pra McLaren, entendeu? A gente pode dizer assim, a não ser que as próximas provas todo bata 40 graus, não chova, entendeu? E sei lá, Red Bull, que começa a querer mexer no setup pra deixar um pouquinho melhor pro Tsunoda também e tal assim, o Max vai brigar, entende? Mesmo tendo um carro... A gente lembra que na intertemporada, o pessoal ficava muito na internet com uma reflexão assim, pô, será que o Max com carro 0.3, 0.4 mais lento que as McLarens vai conseguir disputar o título? Visto a primeira prova e essa, dá pra dizer que sim, né? Porque ele mesmo falou que tipo, eu sei que eu tenho carro mais lento, ele não falou com essas palavras, mas o tom geral da declaração foi esse. Eu sei que eu tenho carro mais lento, eu sei que a gente tá com sérios problemas pra desenvolver ele, mas o fato de todo mundo que tá à minha volta errar... deixa as coisas mais fáceis pra eu chegar. Ele deixou claro e evidente, cristalino pra gente, que ele tem total noção disso, que ele sabe que ele tá pior, mas que ele também tem noção que, tipo, pô, eu sou foda e os caras não são, então eu consigo chegar. O que eu acho que, assim, o carro da Red Bull não é um trator lento. Não é um carro horroroso que não tem velocidade e o Max tá empurrando o carro com... Bom, deixa pra lá. Mas é um carro difícil. Claramente você vê on-board que é um carro que o Max precisa controlar muito mais. Não é um carro que faz o que ele quer com tanta facilidade quanto, né, principalmente o de 2023. E tá todo mundo muito acostumado em ver o Max só virando o volante e o carro fazendo o que ele quer, né? E não é isso. O carro não é assim. O carro tem subviragem, tem sobreviragem, sai de frente, sai de traseira, depende da curva, depende do vento, ele é mais sensível. Mas o Max pega aquele carro, se entende com aquele carro e entrega. E isso vai variar de pista para pista. E isso vai depender de tempo também, porque no Bahrein ele tava de um jeito. Aí eles entenderam algumas coisas do carro, fizeram algumas atualizações, não sei o que, lá. Aí na primeira corrida tava de outro. Aí o Max já entendeu mais alguma coisa. Na segunda corrida já foi um pouco melhor. E ele tá principalmente se entendendo muito bem o carro para classificação, o que é um ponto muito importante e faz diferença. Para a terceira corrida, aí ele já conseguiu entender alguma coisa para corrida também. Então, além de tudo, ainda tem o tempo de se entender um carro
erro complexo. Por isso também que foi muito bizarra a retirada do Lawson, sabe? Porque se o Max, que é o Max, vai levar um tempo pra entender este carro, você imagina o Lawson. Não foi só bizarra, quanto o próprio Max discorda. Exato. Já vou emendar aqui pra trazer o fim de semana do Yuki. Em comparação. Foi melhor do que os fins de semana que o Lawson apresentou nos 2 primeiros. Isso eu acho que... Não, isso sim. Não há dúvidas disso. Os TLs ele andou bem próximo. Ainda não chegou no Verstappen na corrida. Ok. Mas... é isso que você falou. Nos TLs ele chegou próximo. No Q1 ele estava muito próximo. Aí no Q2 ele começou a sentir alguma coisa, alguma alteração que ele fez no carro não funcionou. E aí ele não conseguiu passar pro Q3. Mas a distância no Q2 também não foi uma distância absurda. Para sair no Q2 foi bem milimétrico assim, né? Foi bem pouco. E na corrida ele correu bem e sofreu de não conseguir ultrapassar. Por causa da questão do ar sujo também. E é outro cara que foi o primeiro final de semana dele com esse carro. Ele não teve treino no Bahrein, ele não teve nada. É o primeiro final de semana dele com esse carro. Então ele também vai precisar de tempo para entender o carro. Não é assim tão simples. Ele teve um grande fim de semana, pra quem pegou o carro na condição que ele pegou. Só que o pequeno detalhe da classificação destruiu o fim de semana dele. Foi uma falha no Q2 e a gente não tem a noção e passa a impressão de que ele só tá fazendo mais do mesmo, assim. E, infelizmente, passa a impressão até pra Red Bull, né? Porque o Christian Horner parece que deu uma declaração falando que o foco deles é o campeonato de pilotos. Então, assim, é difícil, sabe? Mas o foco deles vai ter que ser o campeonato de pilotos porque eles erraram a escolha do piloto para ser o segundo piloto. Sim, sim. Lá no início do ano. Esse tempo que o Tsunoda perdeu no início do ano foi um tempo fundamental. Ele não desenvolveu o carro, né? Simplesmente isso. Ele não desenvolveu o carro, ele não aprendeu o que era o carro lá no Bahrein. Ele tá aprendendo agora, ele vai aprender durante a temporada. Essa troca é muito bizarra, cara. Que é claro, uma coisa que todo mundo vai aprender, mas porra, tá todo mundo chegando com uma base. Vai, é tipo, sei lá, tu chegou pra fazer engenharia na faculdade. Aí tem uma galera que sai de colégio que aprende integral e derivada. E tem uma galera que sai de colégio que não aprende integral e derivada, porque eu, por exemplo, nunca aprendi integral e derivada no colégio. É tipo isso, sacou? E o mesmo ponto é pro Lawson, né? Do lado da RB agora. Que não fez uma corrida brilhante, não fez uma classificação brilhante. O Hadjar foi super bem, ficou nos pontos. O carro da Racing Bulls não é um carro ruim. Eu acho que ali é, de fato, o melhor do resto. Mas até o Lawson se entender de novo com esse carro, vai ter uma diferencinha ali pro Hadjar. E se a Red Bull não tiver paciência, daqui a pouco eles estão trocando o Lawson de novo. O comentário meio aleatório, mas é que às vezes me deixa puto umas coisas que, tipo, tem uns caras que caem pra cima, né? O Hadjar, cara, ele tá caminho pavimentado pra ele, se o Tsunoda não der resultado, pra ele sentar na Red Bull ano que vem, né? Porque, assim, o companheiro, quem batia nele fácil foi pra Red Bull, sem preparo nenhum, e trouxeram o cara pra RB, que tava na Red Bull, também sem preparo nenhum. E ele vai ter ele vai, tipo, mostrar serviço, porque o outro cara não vai mostrar serviço até ele se entender. Se ele se entender, porque a gente não sabe como é que tá a cabeça do Lawson. E aí você tem do outro lado todo esse dilema que a gente tá vendo a Red Bull passar. E tipo, cara, se a gente torce muito e parece muito que o Tsunoda vai pôr desempenho nesse carro também. Não, logicamente, no nível do Max, mas alguma coisa vai pôr. Mas se ele não pôr, velho, tipo, o cara que a gente ficava reclamando, que, pô, cuzão pra caralho, Bortoleto, hein, que fica fazendo graça, faz uns erros bizarros e tal, assim, pode ser o próximo cara a sentar na Red Bull. E cai pra cima, velho. Ele nem ia entrar no grid, sabe? O segundo cenário do final do ano passado, e o cara pode ser que no próximo ano já senta na Red Bull. O Horner deu uma declaração de que ele acha que realmente eles estão subindo os rookies cedo demais. Agora, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025, depois de queimar sei lá quantos, depois de moer carne de não sei quantos pilotos. Desde antes da pandemia, eles fazem isso. Agora é que este fela tá falando isso. Tá de sacanagem, né? Ai, falando em sacanagem, eu acho melhor você puxar o Ferrari Cash, hein? Vamos embora. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Não é nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Ai, ai. Bom, não teve desclassificação de nenhum carro. Já estou feliz. Mas o ritmo tá ruim. Aninha, explica essa história do câmbio pra gente. Vai. Olha, eu procurei essa informação em vários lugares, tá? É porque assim, eu não assisto a transmissão da Band.
Então eu não vi e eu não ouvi. E aí eu fui pesquisar nos lugares em que eu normalmente vejo e tal, imprensa italiana, galera que eu falo lá fora. E assim, ninguém tinha muita informação pra me dar sobre isso, não. O que uma pessoa me falou, mas assim, sem me dar fonte, ou seja, sem me dar um artigo nem nada, não era nem um jornalista, não era ninguém, tipo uma colega, uma conhecida, que disse que leu em algum lugar, mas não tinha nem a fonte pra me dar, pra eu ler. Foi que tem a caixa de câmbio, mas que parece que a tampa da caixa impede, o formato da tampa, impede que a Ferrari faça alguma forma específica aerodinâmica naquela área. Nem é isso mesmo que eles falaram. Mas isso não significa que o câmbio não foi feito para o carro de 2025. Isso significa que provavelmente eles pensaram o câmbio daquela forma, para aquele formato, e depois que aquilo foi feito, depois que o carro foi para a pista, eles viram que talvez eles tivessem que mudar. E aí, de fato, aquela caixa não permite. Mas aquela caixa fazia parte do projeto inicial e foi feita para aquele projeto inicial. Agora, para eles mudarem essa área específica do carro, provavelmente eles vão ter que mudar essa tampa da caixa de câmbio. Mas isso tudo normalmente faz parte de qualquer desenvolvimento de qualquer carro. Só que tudo com a Ferrari é vezes 10. É porque eu quero trazer justamente isso. É que eu lembro que foi no TL1 que eles falaram isso, e eu tava fazendo uma coisa no computador e deixei o TL1 rolando, por isso que eu deixei a narração em português mesmo, porque eu não tava olhando diretamente pra tela. O cara falou, junto com o suposto narrador, né, que, pô, se a Ferrari errou no câmbio do carro, isso é um problema pra descartar o carro inteiro. É um problema que não vai, o carro não tem mais conserto. Tipo, tirou a Ferrari pra merda. Gente... De uma forma a transmissão que... Aí você vê, né? É o formato da tampa da caixa de câmbio. Um problema não é crônico a caixa de carro. câmbio. Não tem um problema técnico na caixa. Não é o câmbio que está falhando. Tem um formato da caixa que foi feito para um projeto aerodinâmico específico, que é o projeto que existe, e aí o carro se encaixa ali, e tudo nos carros é pensado milimetricamente, gente. Então, assim, muitas vezes, para outras equipes, inclusive, fazerem uma mudança aerodinâmica no carro, eles vão ter que mudar outras partes que ninguém comenta, porque é tudo milimétrico, sabe? É que nem a questão do peso. Eu lembro que eu tava num grupo conversando com uma galera, e o Vasser tinha falado que um dos motivos, né, da desclassificação do Leclerc tinha sido porque vazou a água dele de novo na China. Teve o rádio, né, da outra corrida da Austrália, que ele tinha se afogado lá dentro do cockpit, praticamente. E aí, na China, parece que vazou de novo. E ele perdeu 1 litro de líquido do carro, né? E isso fez diferença na hora do peso. E aí, uma colega tava falando, mas que absurdo, como é que contam com isso pro peso do carro? Aí eu, gente, absolutamente tudo conta pro peso do carro. Tudo. Ah, mas se o piloto beber tudo, eles contam, inclusive, com o fato de se o piloto vai ou não beber tudo. Porque tem gente que bebe muita água, tem gente que bebe pouca água. Tem gente que não bebe água. Tem gente que não bebe água, que a água tá ali pra ele dar dois gole, e tem gente que que fala que nem precisa, né? Tem uma desidratação no deserto. Pois é, prefere desmaiar no carro e não terminar a corrida, né, seu Sargent? E aí, o Leclerc é dos caras que não costuma beber muita água. Ele toma golinhos, ele já falou isso. Então, isso é levado em consideração na hora que você está colocando peso do carro, lastros, porque não é só questão de peso, é questão de equilíbrio do carro. Quando se coloca lastro, o cara coloca lastro em lugares diferentes do carro para poder acertar o equilíbrio do carro. É tudo, absolutamente tudo calculado. É milímetro, é miligrama, micrograma calculado. Então, se o piloto não costuma beber muito, e isto é comum, e eles colocam lá 1 litro d'água, eles contam com o fato de que o piloto não vai beber 1 litro d'água, ele vai beber 200 ml na corrida toda. E aí você perder, em vez de 200 ml, você perder 1 litro inteiro, isso já fez diferença. E aí você tem questão de que, né, gastou mais pneus do que estava previsto, porque ele não fez a segunda parada e já tinha gasto pneu antes deles decidirem isso, né? Enfim, outros erros que também levaram ao problema final, que foi a desclassificação. Mas o que eu quero dizer é, cada coisa, tudo isso para demonstrar que tudo que é feito num carro de Fórmula 1 é pensado num micronésimo de detalhe. Falando em micronésimo de detalhe, né? Ele tá adaptando o estilo de direção dele de novo, né? De novo, mais uma vez, Leclerc tá lá. E o Hamilton também.
tá tendo que se adaptar bastante, porque, aparentemente, o carro... Não é que o carro não tenha downforce suficiente, né? A pressão aerodinâmica do suficiente. É que quando ele está na altura em que ele dá a pressão aerodinâmica suficiente, ele gasta demais a placa, que foi o motivo de desclassificação do Hamilton. Então, eles têm que levantar um pouquinho o carro. E assim, pouquinho, tipo 2 milímetros. E isso já faz diferença. Diferença como, Ana? Pegar questões de tempo de volta, mais uma vez. As Ferraris perdiam todo o tempo de volta delas no primeiro setor, que é o setor do Szinho, né? Da cobrinha, né? Do Snake, de Suzuka. Que precisa de muito downforce, porque é uma área muito rápida. São curvas muito rápidas, seguidas, e que eles precisam de muita tração para poder fazer aquilo de forma rápida e correta, e no melhor traçado. E a Ferrari não tinha esse nível de downforce. Então, Leclerc chegou a perder 0.4, 0.5 para as Mercedes, que era o que eu falei, que faziam o melhor primeiro setor. Recuperava muito, quase tudo, no segundo e no terceiro. Tanto é que o Russell não conseguiu ultrapassar. Mas perdia muito no primeiro setor, que é um setor muito importante de downforce. E aí, tanto o Leclerc quanto o Hamilton precisam se adaptar ao carro para entender como fazer essas curvas da melhor forma possível, sem perder a frente do carro, sem danificar os pneus da frente e de trás, e tentando extrair o máximo possível. E aí, cara, adaptar estilo de direção significa mudar a forma como, o momento em que pisa no freio, forma como entra na curva, se faz a curva em V, se faz a curva em U. Uma cacetada de coisa que eles podem fazer. E que eles vão fazer independentemente de ser a preferência deles ou não. Eu lembro que teve uma estreia, entre aspas, nessa corrida, que foi eu estrear o Multiviewer. E aí eu coloquei 4 onboards pra ver. Na verdade, eu ia colocar 3, mas meio coloquei mais um. Coloquei o Max, o Lewis, o Gabriel e depois coloquei o Lando. E era engraçado que dava pra você ver, tipo assim, o Lando, por mais que a gente tenha falado aqui, ele conduzindo parecia, tipo, direção hidráulica ali no volante da McLaren, sabe? O Max já corrigindo um pouco mais. O Hamilton, ele já fazia muito mais movimento, assim, apertava muito mais botão ao longo da prova, assim. Bortoleto nem comenta. Bortoleto parecia que tá com... Enfim, daqui a pouco a gente fala. Então, mas você vê que, tipo, assim, ainda ele tá fazendo muito ajuste no carro, né? Ele tá se entendendo ali. Ele tá sentindo que ele não tá harmonioso com o carro e isso tá começando a refletir nele, né? Espero que ele não entre no modo perna longa triste, né? Que nem ele tava no ano passado, né? Até ele ganhar na Inglaterra, porque ele tem que fazer muita coisa, ainda mais com a exposição da Ferrari. Se ele entrar nesse modo perna longa triste, ele vai sofrer algumas críticas, mas nitidamente você vê que ele tá ainda se entendendo com a Ferrari, assim. O Leclerc tá um pouco melhor, assim. Apesar que o Hamilton foi o único que fez a ultrapassagem da galera da frente, né? Mas foi uma coisa muito mais, tipo, não tem como você não passar, do que uma coisa tipo de, ele achou uma parada e fez um rolê acontecer. Quem ultrapassou com um offset de pneu, ou seja, tava com pneu novo e o cara da frente tava com pneu merda. E tava com DRS. Foi a ultrapassagem do Lewis, foi a ultrapassagem do Leclerc no Alonso, se eu não me engano. As ultrapassagens foram feitas nessa corrida, porque essa corrida foi assim. Eu não vejo por que o Lewis entrar no modo perna longa triste. Terceira corrida do ano, o carro claramente não é um carro fácil, não tá otimizado. Teve uma mudança muito drástica no carro, que foi a suspensão dianteira. Não é só ele que tá se entendendo com o carro, o Leclerc está se entendendo com o carro também, né? E talvez a questão seja que o Leclerc está mais acostumado a ficar mudando de direção a cada ano, porque a Ferrari não consegue ter uma constância de carro. Enquanto o Lewis ficou muito tempo primeiro, né, com a Mercedes voando, né? E depois esses poucos anos que ele ficou aí com a Mercedes dessas novas regras, que era uma Mercedes ruim. E ele não conseguiu se adaptar o suficiente. Então ele não conseguiu entrar num modo em que ele se entendesse com o carro. E aí agora ele tá numa equipe nova, que tem estrutura diferente, o motor vai funcionar de forma diferente, o carro vai responder de forma diferente a coisas que vêm do motor, a parte eletrônica, enfim. E tudo isso ele tem que entender como é que ele vai usar da melhor forma possível. Ele ainda tá perdido nos setups. Você vê até pelas declarações dos dois, por que eu falo que ele tá perdido? Porque o Leclerc fala assim, eu acho que eu entendi o que eu preciso fazer com a minha direção, e eu acho que eu entendi aonde eu tenho que ir com o meu setup. Vamos ver na próxima corrida se isso se confirma, porque eu preciso testar em corridas diferentes, né, em pistas diferentes. Então, assim, Leclerc demonstrou ter uma ideia, né, não tem certeza se é aquilo e tal, mas ele tem uma ideia para onde ele tá caminhando. O Lewis ainda não tem uma ideia. Ele primeiro seguiu
um setup que não funcionou pra ele na Austrália, que aí na Austrália também foi aquela bagunça toda, enfim, da chuva, subiram demais o carro e tal, não funcionou. Aí na China, ele fez um setup que funcionou tanto que o Leclerc mudou o setup dele pra algo mais próximo do Lewis do sprint, na corrida, só que o Lewis teve que dar uma mudada no dele também. Que aí já não funcionou mais na corrida. E aí ele já sentiu. E aí, nessa corrida, os dois já falaram que eles foram cada um para um lado diferente de setup. O do Leclerc pareceu funcionar. O do Hamilton, não. Não funcionou tão bem para ele. Ele ainda tá remando ali, tentando entender onde é que ele precisa acertar o carro. Mas isso eu acho que é uma coisa de tempo, porque não é um carro fácil, é uma equipe nova. Você falou em tempo equipe nova, Aninha, e eu vou ter que trazer aqui e admitir publicamente, que eu não queria admitir isso, que infelizmente o Antonelli faz um excelente começo, né? De temporada. Sim. Por que eu falei questão de tempo? Porque eu digo que ele faz excelente momento na temporada, pois ele tá numa condição que ele tá com um carro bom para aprender, com uma equipe que tem uma estrutura legal para fazer acontecer, e ele tá meio que sozinho fazendo isso. Então ele tá andando sozinho na frente. Ele não tá tendo tanto enfrentamento. Ele teve na primeira prova, logicamente, por ter saído lá de trás, mas eu não vi na China. Mas, tipo, essa prova do Antonelli foi muito mais ele trocando uma ideia com o Bono, sabe? Até um momento engraçado lá que pessoal, a gente tem que lutar ver a questão do tempo do adversário. O adversário era o Hamilton, né? Então, assim, ele tá mostrando, dentro do que a Mercedes tem pra entregar pra ele, assim, tipo, coisas muito bem honestas, sendo seguro, e não tá andando muito diferente do ritmo do Russell, né? Não tá andando diferente do ritmo do Russell. Ele fez uma ótima corrida hoje, porque ele largou um pouquinho, né, mais pra trás, mas ele ficou na pista mais tempo. Ele tava rendendo muito bem com os médios. Ele ficou na pista mais tempo do que o Hamilton, que largou de duros. Ele liderou a prova. Ele liderou a prova de pneus médios por um bom tempo, inclusive. Ele estendeu muito o stint dele. Talvez até demais. Ele perdeu, eu acho que o ponto em que o offset de pneu, né, essa diferença do pneu novo pro pneu velho, ia fazer diferença de fato, porque ele voltou muito atrás do Russell e do resto da galera, dos 5 primeiros. Então ele não conseguiu alcançar o suficiente pra conseguir lutar. Se ele tivesse, talvez, parado um pouquinho antes, sei lá, umas 4, 5 voltas antes do que ele parou, não sei, talvez esteja falando besteira, tem que ver ali a sequência de paradas. Mas se tivesse parado um pouquinho antes, talvez ele tivesse conseguido ter tempo de chegar. Porque no final da corrida, nas últimas 3 voltas, ele tava no DRS do Russell praticamente. Sim. Né? E uma coisa que muito me chamou a atenção foi que ele tava mais rápido de pneus duros novos do que o Hamilton de pneus médios novos. Ele estar de pneus duros novos mais rápido do que a galera que tava lá na frente com pneus duros novos faz todo sentido, né? Ele tá mais rápido ali que Leclerc, Russell, até Verstappen, Piastri e Norris. Faz todo sentido. Mas mais rápido que o Hamilton... Problemático para o Hamilton e para a Ferrari. Porque chegou um ponto ali da corrida que o Antonelli meio que estabilizou e ele tava virando mais ou menos o mesmo tempo de volta do Russell. Aquele momento em que o pneu estabiliza e tal, ele já não tá no seu ponto ótimo e tal. Beleza. E aí, o Hamilton tava virando a mesma coisa que eles. Só que nessa, o Antonelli já tinha aberto uma distância absurda do Hamilton já. Só que o Hamilton tava de médio, que foi um pneu que rendeu muito bem pro Leclerc. Então, o que acontece com o carro da Ferrari naquele setup do Hamilton, que o Hamilton não consegue render com esse carro, que ele não consegue entregar? O Hamilton vai ter que estudar bem isso. O Hamilton e a Ferrari, é claro. Sim. O Vasser disse que, na verdade, por conta da temperatura da pista, da chuva e tudo mais, no final das contas, a diferença de performance dos pneus era muito pequena, então, no final das contas, não fazia diferença se o cara tava de médio ou de duros no final da corrida. Mas Sim. claramente fazia se tava de macios, né? Porque, só um parêntese aqui, o que foi a corrida do Stroll, que largou de macios? Jesus amado. E no final, o Sainz tentou colocar macios pra tentar ganhar alguma posição e não fez porra Sainz é nenhuma. outro que tá nessa... Ele tá sentado no mesmo... Lá no Pernalonga, né? O Pernalonga triste que eu falei. Uhum. Ele senta num banco, numa praça, assim, né? Põe a cabeça pra trás, assim, fica com os dentes pra fora, né? O Sainz tá sentado do lado dele, assim. É o Hamilton Sainz, assim. Não, assim, você vê que o Sainz tentou. Ele tava tentando. O Albon tava lá nos pontos e tal, super rápido, não sei o que, reclamando pra cacete do super câmbio. Super rápido, super puto, né? Puto, com o câmbio da Williams, que tava dando algum problema, algum treco lá. Mas tava rápido, fez ponto. Terceira corrida seguida que ele faz ponto. E o Sainz tava tentando de absolutamente tudo e não conseguia, cara. These shifts are so bad.
What have we done to them? It's been at the start, it's been now. Okay, can you be a bit more specific as to where it is? I'll try and help. Yeah, the same I've been talking about all the time. Okay. Honestly, you guys make absolutely no sense. Okay. Like, ridiculous. Right. Berman has pitted. Yeah, but pit before then. Trust me, it was worse before. Porque o álbum não explode desse jeito, sabe? Ele tava muito contrariado com o rolê. Nossa, cara. E tipo assim, e engraçado que o álbum contrariado, mas mantendo a finesse dele, né? Mas ele tava muito puto. Ele não chamou a velha. Ele não fica velho. Eu tô muito feliz pelo álbum, assim. A terceira corrida seguida que ele faz ponto. Tá super consistente, né? Tá botando a Williams ali junto com a Racing Bulls, com o carro ali no meio do grid, né? Fica ele e Hadjar ali brigando. Fica ele, Hadjar e Gasly brigando ali no meio. E aí, hoje, além desses três, entrou o Berman na briga. O menininho, o urso, chegando. Meu Baby Bear, queridíssimo da FDA, né? Porque eu tenho minhas paixõezinhas da FDA, né? E aí o Baby Bear é um deles. Marcou um pontinho com a Haas, que ninguém esperava. Na prova passada ele não pontuou, né? Mas ele passou uma galera, mas não pontuou, né? Na China. Não pontuou. Ficou por pouco, eu acho. Mas é engraçado porque ele lá na frente e o Ocon lá... Aí você viu os negócios meio assim, né? Hadjar lá na frente, Lawson lá atrás. Aí Berman lá na frente, Ocon lá atrás. Albon lá na frente, Sainz lá atrás. Gasly lá na frente, Durham lá atrás. Os únicos que estão, os dois lá atrás, são o Hülkenberg e o Bortoleto. Nossa senhora, cara. Assim, primeiramente, acho que você comentou isso, não sei se foi na Austrália ou na China, mas que, cara, de fato, parece que o carro da Sauber é aquele aparelho da academia que os pilotos usam, que eles ficam virando pra esquerda, virando pra direita, parece muito, cara. Coitado do... Por isso que o Bortoleto quase teve um infarto na hora que ele perde, eu acho que foi no TL3, que ele perde o carro ali, ele quase sai e tal, assim, que ele deu um grito no rádio, assim, porque ele achou que ele ia no muro, porque ele sabe que, nossa senhora, cara, a Sauber tem que dar um jeito nesse carro, velho. Não é possível. Minha amiga, melhor amiga, Sabrina, ela me mandou mensagem hoje, não, eu perdi a largada, eu acordei pra ver, e aí acordei um pouco antes e dormi, e aí hoje eu fui ver os resultados. Poxa vida, não vão melhorar o carro pro Bortoleto, não? Aí eu, pô, amiga, então. Assim. Melhorar até vão. Esperamos. Vai ser também, um carro bom? Não. Assim, tem um detalhe que de 3 corridas o Bortoleto já largou mal em 2 e em 1 ele bateu. Então isso já tem um sinal de, pelo menos um sinal amarelo, não tem que piscar na cabeça dele. Mas, com esse sinal amarelo piscando na cabeça dele, a Sauber também tá de sacanagem, né? Colocar o Bortoleto pra largar de pneu branco, né? Cara, quando eu vi ele de pneu branco e o Durham e o Ocon atrás dele de vermelho, eu falei assim, porra, vai ser engolido. Vai largar na pista fria, úmida, né? Que tinha chovido cedo. Com o pneu branco, com 2 caras de vermelho atrás dele, vai ser engolido. Óbvio. Só que a estratégia era tão ruim que o Stroll foi terminar em último, né? Acho que ele foi o único a tomar a volta. Olha, eu não sei, mas uma coisa também que eu achei engraçada, você falou, você falou o nome do piloto que tá na frente ou atrás. O Alonso, a gente esqueceu totalmente da existência dele, né? O Alonso tá num limbo. O que é o Fernando Alonso, cara? O Alonso tava junto com o Yuki, ali 11, 12, 13, uma coisa assim. Fez nada a corrida toda. Só serviu pra ajudar um pouquinho o Leclerc a dar uma engabelada ali no Russell na hora que eles estavam saindo dos boxes. Eu tô parando pensar aqui, qual que foi a última coisa que o Alonso, movimento notável que o Alonso fez na Fórmula 1, tipo, do ano passado pra cá? Eu não me lembro se o último, nossa, o Alonso, tipo, mandou bem nessa coisa, assim. Ele tá parecendo que ele tá no modo automático desde, sei lá, do segundo quarto da temporada passada. Desde que a Aston Martin parou de ir pro pódio. Mas ele até acreditava, foi no final de 2023, assim. Ele até acreditava um pouquinho. Mas assim, não, de 24 pra cá ele não fez nada. Não, isso que eu tô falando. Cara, eu não lembro mais do Alonso, assim. E esse ano ele já começou a temporada falando que o carro é uma merda. Eu vejo o Alonso ele entrando meio num limbo que Kimi Raikkonen entrou, que Valtteri Bottas estava no ano passado. Será que agora efetivamente a gente tá vendo o fim de Fernando Alonso? Será que agora ele vai... Eu acho que ele entrou nesse limbo aí. Eu acho que ele tá só torcendo pra acabar o ano. Porque parecia muito que ele tava pelo menos esperando o que o Newey ia fazer, né? Tava assim, mas do jeito que ele tá... Nossa, a não ser que o Newey faça uma mágica e mostre pra ele um carro incrível pra 2026. Mas alguém vai mostrar um carro incrível pra alguém em 2025, que é a Alpine, pro Colapinto, pelo jeito, né? Porque enquanto o Durham estraçalha o carro... Ai, gente. Daquele jeito. Tristeza. O Colapinto tá lá em Monza gravando comercial, testando o carro. Aquela pancada do Durham, Jesus amado. E pior que ele ficou bem doloridão, porque ele não conseguiu sair do carro. Ele tava meio bublé, né? Mesmo. Ele não conseguiu sair do carro, o Ocon ajudou ele a sair do carro, inclusive tem o vídeo da onboard dele mostrando. Ele ficou meio zoado, assim, porque foi uma
senhora batida. E o pior é que cara, vai ser muito difícil pro Durham seguir, né? Porque primeira prova, ele bateu na primeira? Eu não lembro exatamente. Bateu. Mas Bateu, assim, né? a primeira prova a gente Dá desconto. desconta, vai. Agora essa aqui com esse lance que até parece que a Alpine colocou a culpa nele, né? Pô, era pra ter fechado a DRS, não fechou. Que ele que testou fazer aquela curva de DRS aberto. Maluco, né? Achou que era o Prost. Puta. Não, ele falou que ele... Quer dizer, a Alpine disse que ele testou isso no simulador, deu certo, e aí ele foi testar na pista. Mas aí, Aninha, o Bortoleto também, antes desse fim de semana, ele falou que testou pra caramba no Japão, mas ele não fez loucura. Sim, assim, é que eu sempre vou ter um pé atrás com a Alpine. Ainda mais que a Alpine já começou o ano querendo queimar o Durham. Não que o Durham seja incrível, eu não acho que ele seja incrível, eu acho que ele é bem mediano pra baixo. Mas você entende que, assim, todo mundo já começou o ano falando, pô, a Alpine quer botar o Colapinto, todos os rumores já eram tipo, o Durham tem 5 corridas, ou então o Colapinto entra. Então, a Alpine já tava querendo fritar o Durham. Pois é. Fica aí pra saber quem que vai chegar primeiro, se é os mullets do Durham ou a demissão do Durham, né? O Durham não quis comentar. Não, porque o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não, prefiro não comentar. Eu achei isso muito estranho. Será que ele não quis comentar ou proibiram ele de comentar? Pois é, eu achei isso muito estranho. Porque até o Bruno tava falando isso no nosso grupo. Tem 2 formas de você fechar o DRS. Quando pisa no freio e no botão. E aquela curva ali, não tem como você fazer aquela curva sem você pisar no freio antes de entrar. Não tem, não existe a possibilidade, cara, não dá. Você chega muito rápido nela. Se você não pisar pelo menos o mínimo no freio, você não vai fazer a curva. Basicamente. Não tem como ele ter, de fato, ele ter simplesmente tentado fazer, vou fazer essa curva aqui sem frear. Não dá. Eu vi no simulador, vai dar certo, confia. Não ia fazer isso. Assim, eu acho que existe um limite ali pros testes, entendeu? Eu acho que eles até testam, tipo, frear pouco e tal, não sei o quê, mas não frear. E aí, se ele freou, era pro DRS ter fechado. Sim. Mesmo que ele não tivesse apertado o botão. Então, sabe quando não desce? A Alpine é sempre muito esquisita as coisas, né, cara? Isso que foda. Eu não compro essa história. Eu acredito num erro dele. Super acredito. Tipo, o próprio Alonso que errou também. Teve uma rodada bonita no final de semana. Que ele pegou a grama. Ele saiu demais, né? Foi pegar a zebra, pegou um pouco da grama. E aí logo depois ele rodou. Beleza. E eu acho que se ele tivesse errado, eu acho que ele teria falado. Sabe? Errei. Sei lá. Não sei. Eu tenho a sensação de que deu pau no DRS. E a Alpine não quis falar que deu pau no DRS. Porque se ela fala que dá pau, um pau desse, a FIA vem em cima. Porque aí é uma questão de segurança. O DRS não fechar, entendeu? Inclusive tem até uma questão que, você falando, eu lembrei aqui, né? Que a fiscalização da FIA foi na Austrália, não foi? E China. Então, será que além dessa questão de segurança, não tinha alguma coisa errada com a asa da Alpine? E eles estão meio que ficando em silêncio por conta disso, dessa questão da asa flexível também, porque a Alpine foi uma das que foi supostamente mais atingido por essa verificação, né, que o pessoal, a gente não sabe exatamente quem foi, mas as notícias dão de que a que teve mais alteração no carro a partir dessa fiscalização foi a Alpine, né, enfim. Não sei, eu só sei que alguma coisa me cheirou mal nessa situação do Durham, sabe? Sim, sim. Enfim, acho que é isso, chega. Já falamos pra caramba, já falamos mais do que deveríamos, inclusive, desse GP. Vamos pro melhor pior decepção. Denis, vamos falar juntos então do nosso melhor, porque foi o mesmo? Aliás, melhor e pior, né? Foram os mesmos. Não tem como, né? Nosso melhor, então, eu vou falar o melhor, você fala o pior. Nosso melhor foi Max Verstappen. Exatamente. Que teve o final de semana de Max Verstappen. Conseguiu tirar tudo que o carro podia dar, entendeu o que o carro podia fazer e não errou. Ao contrário da McLaren. É que a única coisa que eu vou adicionar no comentário do Max, além do que a gente falou ao longo do programa, é que assim, a volta que o Max faz pra pole é aquele típico momento que a gente, por exemplo, fala, aquela volta do Senna em tal GP, que o Senna fez. É esse tipo de coisa que o Max constrói, entendeu? Então por isso que ele é diferente. É esse tipo de rolê que ele faz. Tipo, arrancou a volta literalmente daquele lugar, né? Ele arrancou a volta da chicane. Exatamente. A verdade é essa, ele arrancou a volta da chicane. Ele tirou a pole position da chicane e da última curva. Mas ele tirou, entendeu? O mérito dele é conseguir tirar. Sim, você vai ver assim, né, a quali vendo no multiviewer, né, e aí você vai vendo os setores, né, ele tá perdendo. Agora chega no finalzinho, na chicane, ele ganha tudo. É aquele perfil que faz a Fórmula 1, os carros 3D, que é o Fórmula Dicet. Tem lá a volta dos dois, sabe? Tem, tipo,
pô, faltando 17 segundos pra acabar, o Lando tá com o carro inteiro na frente dele, sabe? Aí vai, tipo, literalmente, nessas duas curvas, o Max põe metade do carro na frente. Tá? Ele tá atrás, ele tá praticamente entrando atrás, a hora que ele tá começando a entrar na curva, ele põe o carro, eu tô falando isso em cima de uma ilustração 3D, só pra exemplificar o pessoal. Ele põe o carro na frente, entendeu? Ele tá a volta inteira atrás. E é nesse finalzinho, sabe? É na entrada da chicane, é do jeito que ele posiciona o carro entre as duas curvas, assim. Então, a questão, é onde diferencia o gênio do cara promissor, entendeu? É isso. É esse tipo de coisa que o Max faz. E aí junta as conjunturas de uma equipe errante e um cara brilhante do outro lado, e o Max é o Max sempre. Pois fale nosso pior. Então, a gente teve nessa prova o Borboleto, coitado, sofrendo com o pneu branco. A gente teve nessa prova o Durham saindo carregado depois de estraçalhar o carro dele. A gente teve nessa prova o Sainz fazendo sabe-se lá o que ele fez ao longo da prova toda, perdidaço no rolê. E aí tem um abismo, e no fundo desse abismo está o Lance Stroll. Eu não entendi como que ele ficou lá atrás tanto tempo, o que aconteceu. Mas é só o Stroll, mais um dia de Stroll, sabe? Não sei nem o que falar. Teve uma hora que a galera tava dando volta no Stroll, e aí apareceu na TV, e o Stroll, tipo, abriu pra todo mundo passar. Tava passando, né? Max, Lando e Oscar, né? E aí ele abriu, mas ele abriu e ele tava tão lento, mas tão lento, que eu falei assim, gente, ele quebrou, ele finalmente vai parar, porque assim, ele tá uma merda, né? Pior do que a Sauber. Então, algo de errado não está certo. E aí ele, muito lento na reta. Ele não foi só, tipo, abrir. Ele abriu e tava muito lento na reta. Eu fiquei assim, olhando, será que ele quebrou? Mas eu realmente, até agora, não vi nada em relação a ele ter tido problemas, tá? Então, se ele teve, perdão, Stroll. Mas, até agora, eu não vi nada sobre ele ter tido problemas, a não ser a péssima escolha de pneus pra largada, que foi o pneu macio. É isso. E tem a decepção, né? A minha decepção vai pra Carlos Sainz, que não conseguiu chegar nem perto do Albon pela segunda corrida seguida, né? Ele acabou fazendo ponto na última corrida por causa das desclassificações, bom pra ele, mas de ritmo em si, ele tá tendo muita dificuldade de se entender com a Williams. Dito isso, o Albon já falou que gosta de carro com oversteer, né, com a traseira solta, que todo mundo sabe que não é a preferência do Sainz. E o Albon está indo muito bem com esse carro da Williams. Eu não parei para ver on-board da Williams, tá? Nem ver voltas da Williams ainda, mas me pergunto se não é um caso meio Ferrari 2022, em que o carro tem essa tendência de ser mais rápido, com a traseira mais solta, e aí quando o Sainz coloca o carro com a traseira mais estável, como ele prefere, né, ele acaba perdendo um pouquinho de performance. A ver. E a minha decepção vai pela McLaren, porque é aquele negócio, né? A gente que acompanha a Fórmula 1 é meio trouxa às vezes, né? A gente acompanha esperando que, não, pô, os caras mudou, os caras aprenderam e tal, assim. É o mesmo fim de semana desse, todo mundo, cara, não passa o pano nem pro Piastri, sabe? Tipo, pô, você quer ganhar? Vai, ataca um pouco, pelo menos, vai. Tipo, seja noite, seja teimoso, saca? Vai pra cima. Aí vai o André Stella lá também, nossa senhora, dormindo, estratégia. O Lando nem vou falar, né? Jesus amado, cara. Você tem tantos recursos nesse carro pra ganhar a prova, você vai no mais imbecil deles, que é tentar fazer uma de espertalhão, uma saída de boxe, cara. Não. Então a McLaren, pra mim, chá de lamento. Concordo plenamente. Realmente, a McLaren precisa step up. Na verdade, ela precisa aproveitar o momento em que a competição ainda não chegou nela, em que as rodadas de atualizações não chegaram e a galera não tá conseguindo chegar de fato, para abrir uma distância. Porque, teoricamente, né, vai chegar ali, por exemplo, Bahrein, a Ferrari já vem com atualização. Não sei como é que tá a Red Bull e a Mercedes, mas provavelmente eles devem vir com atualização pro Bahrein também, porque o Bahrein foi a pista de teste, então é o melhor lugar para você comparar. Sim. Espanha, todo mundo vai ter que levar a atualização. É o que a gente falou, esse campeonato pode ser muito diferente a partir da Espanha, né? Por causa dessa questão de asa, né? Exato. E aí você perde, tipo, oportunidade desse jeito assim. Pô, exato. Cara, isso aqui, a gente não sabe, que nem a gente falou. Como é que esse campeonato vai ser depois da Espanha? Se essa mudança de aerodinâmica vai ser tão grande assim. E se for, a McLaren jogou pontos de ouro aqui nessa prova, sabe? Uhum. Então, assim, não dá, cara, não dá mais. Já teve um ano de aprendizagem, agora é fazer acontecer, pô. Pois é, tá no início do ano, sabe? Esse era o momento de, ok, vocês ainda não estão lutando por nada, não tem ninguém que tá na frente um do outro, a gente pode trocar uma ordem de piloto, entendeu? Dar uma ordem de equipe pra um tentar atacar e o outro segurar, entendeu? Esse é o momento
momento em que eles podem fazer essas jogadas. Porque não tem ninguém muito na frente. Então você não tem aquela coisa de, porque vai atrapalhar o campeonato do fulano. Não, ainda não tem isso. Ainda não chegamos aí nesse momento. Ao contrário do ano passado, em que eles faziam ordem de equipe controlando quando eles tinham que estar ajudando o Lando, né? Então, controlando o Lando. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, McLaren. So box. Bom, chega. Pra uma corrida que não teve nada, a gente entregou tudo. A gente entregou tudo. Teve mais episódios do que corrida. O episódio foi muito melhor do que a corrida. Foi. Muito melhor. E quase a duração da corrida. Porra, falamos de parte técnica, falamos de estilo de pilotagem, de atualização de carro, sabe? Porra, tamo bem pra caramba. Fala sério. E quem valoriza isso bastante também, a gente, é os nossos queridos apoiadores, né, Aninha? É isso, eles têm isso a semana toda. Não tem só no episódio, não. Então, se você quiser ter mais desses nossos comentários e participar das nossas discussões, seja um apoiador Silverstone, Interlagos ou Mônaco. Entra lá no nosso apoia.se/cashboxboxbox, escolhe um dos nossos planos, seja feliz, nos apoie. E aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. Aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Soeiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruno Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. E só essa galera toda ouviu o áudio do Thiago sobre a visão dele de Lando Norris, que a gente não colocou no podcast. E ainda bem que a gente não colocou no podcast, né, Aninha? É verdade. Eu achei que era aquilo, cara. Quando ele não falou, eu falei assim... É isso. Mas, né? Enfim. E eu concordo plenamente com ele, diga-se de passagem. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, @podcastboxboxbox no YouTube. Lá no YouTube você também vai encontrar as nossas lives antigas. O nosso episódio de Drive to Survive também tá lá. É versão videocast, que está maravilhoso, diga-se de passagem. E se você quiser mandar uma mensagenzinha maiorzinha, né? Quiser mandar um e-mail pra gente, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Então, qualquer coisinha extra que vocês queiram nos mandar, o cafezinho da semana, a gente aceita, só mandar por lá. Sim, beleza? sim. E não se esqueçam de avaliar a gente no seu reprodutor de áudio com um thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, 5 estrelas, o que o seu reprodutor permitir para melhorar nosso engajamento e para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Por favor. Então é isso. Semana que vem tem mais, porque a gente tá em triple header, né? A gente tá na segunda das 3, né? Mas agora a gente vai poder dormir, fim de semana normal, assistir as coisas tranquilo, não vai ter que acordar na madrugada, né? Ai, corrida num horário decente, graças a Deus. Então é isso, galera. Beijos e box. Box.